A graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Feliz com Jesus? E Jesus? Vou fingir que nem ouvi. Graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Que dia. Vamos para a exposição da palavra. Eu quero ler um texto que eu confesso a vocês que esse texto me perseguiu a semana toda. Sabe quando você não consegue ler outra coisa? E eu leio muito, mas eu não consegui sair desse texto. Eu quero ler um texto lá em Colossenses. Você pode abrir a sua palavra no livro de Colossenses. Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu confesso que eu queria ler outra coisa, eu não conseguia, e dormia com esse texto, acordava com esse texto. Todos os dias eu digo: Senhor, eu fui perseguido por esse texto. Eu digo: Senhor, tem algo a falar nesse texto aqui, nessa palavra. E confesso que a palavra foi essa: maravilhado. Eu fiquei extasiado mesmo. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia, a partir do versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo que foi criado foi por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Versículo 26. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 2. Faço isto para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uau! Uau! Você pode se assentar em nome de Jesus? Uau! O apóstolo Paulo está aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele está falando da centralidade que é Cristo Jesus. Paulo vai dizer para a igreja que Cristo é o centro de tudo que existe. Cristo é o centro do universo. Cristo é a razão da nossa existência. É por meio dele, por causa dele, que nós existimos. Paulo vai apresentar Cristo como a primazia da criação, o primogênito de toda a criação. Não no sentido que ele foi o primeiro, mas
A partir dele, tudo foi criado. Ele chega a dizer que Cristo é a exata expressão da glória de Deus, pois nele foram criados tronos, soberanias, principados, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tudo foi criado por ele e subsiste por ele. Por isso, nessa noite eu queria falar sobre isso, a beleza de Cristo. Cristo, a beleza de Deus. Mas pastor, é culto de missões. Sim, mas é culto de missões. E como missionário nós anunciamos quem? A Cristo. E eu queria falar sobre isso. Cristo, a beleza de Deus. Sabe por que eu preciso falar sobre isso? Porque muitas vezes é difícil pregar sobre isso na igreja. Quando eu falo igreja no geral, não estou falando só aqui não. Porque nós vivemos um tempo hoje na igreja, no geral, que o cristianismo é centrado no homem. É o cristianismo antropocêntrico, ou seja, o homem parece que virou o centro do evangelho. Porque muitas vezes a visão que nós temos da fé, a visão que nós compreendemos do evangelho, a imagem que nós temos de Deus, a visão que nós temos da oração, sabe, a visão que nós temos do sacrifício, tudo é centrado na necessidade do homem. Eu sei, eu tenho plena certeza que você aqui tem necessidades, que você precisa de soluções, que você tem necessidade de uma providência divina, que você tem uma necessidade pessoal. Talvez a sua necessidade seja uma necessidade familiar, ou até mesmo pessoal mesmo. Eu sei que você veio hoje aqui buscar algo. Eu sei que talvez você veio aqui buscar uma cura. Talvez você veio buscar a paz interior que você tanto precisa. Talvez você veio aqui em busca da libertação ou qualquer outra coisa. Não importa. Mas o interessante é que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai estudar a Bíblia, os homens, as mulheres, os primeiros cristãos, sabe, quando eles iam ao culto, eles não iam ao culto com essa maneira. Eles não iam ao culto para receber algo, eles iam ao culto para ofertar algo, para entregar adoração, para entregar a sua vida, para estar na presença. Só que hoje, por causa da nossa necessidade, nós queremos que a igreja atenda a minha necessidade. Porque afinal, pastor, eu tenho necessidade física, eu tenho necessidade emocional, eu tenho uma necessidade espiritual, talvez a minha necessidade é conjugal, financeira. Eu sei, a igreja cumpre o seu papel e ela atende essas necessidades sim, porque faz parte do papel dela diante da sociedade. Só que existem pessoas que vêm para a igreja somente com esse pensamento. Parece que aqui é um mercado de bênção, parece que aqui é um mercado somente da vitória, da promessa. Parece que Cristo não é mais o centro do culto, não é mais o centro da adoração. O Cristo não é mais o centro da minha pregação. Cristo não é mais nada. O que é importante, o que é relevante é a minha necessidade. E eu venho nessa noite dizer que a sua maior necessidade não é de uma bênção física. A sua maior necessidade não é de uma bênção espiritual, emocional. Talvez a sua maior necessidade não é de bens materiais. Você não está precisando de prosperidade, vitória financeira, não. Talvez a sua maior necessidade não é de um alívio por causa da dor que você está sentindo, não. A sua maior necessidade não é suprir uma carência afetiva, porque você não tem alguém ao seu lado. Não. A sua maior necessidade não é de conforto. A sua maior necessidade não é de riqueza. A sua maior necessidade não é de uma grande demonstração de um ministério de Deus em suas mãos. A sua maior necessidade é Cristo Jesus. Essa é a nossa necessidade. A sua maior necessidade é esse maná que desceu do céu, Cristo Jesus. Olha a sua vida, examine hoje a sua vida. Perceba que parece que você não tem Cristo. Nós precisamos desse pão da vida. É esse pão que preenche o vazio do homem. É esse maná que cura a depressão do homem. É esse maná que satisfaz o homem. É esse maná aqui que perdoa o pecado do homem. É esse maná que completa, que vivifica, que Jesus disse que era ele o pão que desceu do céu.
Sabe, não era o maná que Moisés orou e deu para o povo, não. Era o maná que é Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Vamos examinar hoje, meus irmãos, a nossa vida. Nós precisamos de Cristo. Não adianta, numa noite como essa, eu vim aqui trazer uma pregação de consolo psicoterápico, porque você precisa ser consolado. Não adianta eu vir aqui trazer uma pregação psicológica, uma pregação emotiva, que faz você arrepiar, que faz você chorar. Não adianta eu vir aqui trazer uma pregação triunfalista, de uma fé evasiva. Você precisa de solidez, você precisa de um alicerce, você precisa de um alimento robusto, e esse alimento é Cristo Jesus, o pão que desceu do céu. Perceba que a verdade é que muitas pessoas não conhecem a Cristo, e o pior, pensam que tem um relacionamento com Ele. A maioria de nós faz de Cristo um amuleto, como certa vez a pastora Mari pregou aqui, fazendo de Cristo Jesus um amuleto, fazendo de Cristo Jesus um acessório para atender a nossa necessidade. Muitos não têm um relacionamento íntimo, por isso são fracos, caem nos mínimos pecados, sofrem por todo tipo de imoralidade, ficam vivendo de migalhas, ficam vivendo de respingo da misericórdia do Senhor. Não são completos, não possuem a plenitude. São cristãos que não refletem a glória de Cristo. Por isso que nós precisamos de Cristo. Veja que Paulo disse: nele estão todos os tesouros escondidos. O texto está falando de riqueza, o texto está falando de prazer, o texto está falando de completude, de realização, o texto está falando de satisfação plena, de vida, de beleza. Tudo isso está em Cristo. Por isso que Jesus não pode ser um acessório do culto, Jesus não pode ser o método do culto, não. Jesus é a existência da própria vida. É Jesus que traz vida aos micro-organismos. É Jesus que traz vida ao mundo celular. É Jesus que traz vida ao mundo subatômico, ao universo, a galáxias, as estrelas, os seres angelicais. Tudo gira em torno de Cristo. Não há nada fora de Cristo. Nada existe sem Cristo. Tudo subsiste por Ele. O seu pulmão aí, você aspirou, você respirou para a glória de Cristo. Você acordou hoje para a glória de Cristo. Talvez você trabalhou, não sei o que você fez, mas se fez foi para a glória de Cristo. Todo o nosso viver para a glória de Cristo. Como nós precisamos voltar a essa centralidade, a centralidade de Cristo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que nós temos, o nosso cristianismo, é um cristianismo mesquinho, é um cristianismo fraco, egoísta que vivemos. A história desse livro não é ao seu respeito. A história desse livro é a história de um homem que veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para te dar vida. Esse livro aqui vem falar da magnitude, da soberania, da supremacia, da santidade, do resplendor, da beleza que há em Cristo Jesus. Esse livro aqui vai falar da obra que Ele realizou. Oh, meu irmão, minha irmã, se você quer sair daqui um homem diferente, ou se você quer sair daqui uma mulher diferente, deixar de ser esse cristão fraco, orgulhoso, deixar de ser esse cristão pecaminoso, essa pedra de tropeço que não dá glória a Deus, eu lhe digo: conheça a Cristo, glorifique a Cristo, viva para Cristo. Perceba, quando o Cristo deixou de ser o centro do evangelho, o que foi que aconteceu? A normalidade está dentro da igreja. Hoje se vê abortos fora e abortos dentro da igreja. Hoje se vê divórcios, adultérios fora e dentro da igreja. Hoje se vê roubos fora e dentro da igreja. Por quê? Cristo não é mais o centro. Cristo não é mais a motivação.
Cristo não é mais o desejo. Cristo não é mais o motivo da leitura, da oração, do jejum, não. Se você vive assim, meu irmão, você nunca vai experimentar o que Elias experimentou quando ele orou e o fogo desceu. Se você vive assim, você nunca vai ver aquilo que Moisés viu quando ele clamou: eu quero ver a tua glória. Se você vive assim, você não vai contemplar aquilo que os olhos de Isaías contemplou ao ver o trono de Deus. Se você vive assim, você não vai poder tocar naquilo que a mulher do fluxo do sangue tocou. Se você vive assim, você não vai conseguir ver aquilo que Bartimeu viu. A minha pergunta é: onde está Cristo na sua vida? Nós precisamos de Cristo. A minha oração nessa noite é que você venha conhecer a beleza de Cristo, a beleza da sua divindade, sabe? Igual a Deus em todos os atributos, no esplendor da sua glória, a exata imagem da sua natureza, a beleza da sua eternidade, que faz com que a mente da gente exploda. Como a gente consegue? É um pensamento imponderável. Como é que Cristo não teve início? Não, Ele simplesmente é. Antes de todas as coisas, Cristo já existia. A beleza é da eternidade, cujo a gente pega o universo, as casas, os prédios, tudo que é construído, nada se compara, são apenas sombra perto daquilo que Cristo é. Nós precisamos conhecer essa beleza da sua imutável constância. Isso quer dizer que Cristo não muda. Ele tem caráter, Ele tem compromisso. É o mesmo ontem, hoje, vai ser amanhã. Nós precisamos conhecer esse Cristo. Nós precisamos conhecer a beleza do seu conhecimento. Sabe, a Biblioteca Nacional do Brasil tem 228 mil livros, mas não se compara com o conhecimento que tem Cristo Jesus. Todas as informações recolhidas na internet, no Google, seja lá o que for, não pode se comparar com o conhecimento de Cristo Jesus. Toda a física quântica de Stephen Hawking não se compara ao conhecimento de Cristo Jesus. Temos que conhecer a beleza desse conhecimento, a beleza da sua sabedoria. Ela nunca esteve perplexa, assustada, surpresa. Ninguém na terra pode aconselhar. A beleza, precisamos conhecer a beleza da sua autoridade. Quando Ele diz: minha autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. A autoridade está sobre Ele para mudar tempo, as estações do ano. É Ele que tem poder de colocar reis e remover reis. Ele que age conforme a sua vontade entre os exércitos dos céus e no meio dos habitantes. Ninguém pode chegar diante dele e dizer: por que fizeste isso? Não tem. Nós temos que conhecer a beleza da sua palavra, que sustenta todo o universo. Todo o universo. Sabe, os cientistas dizem que o universo mede entre 92 a 94 bilhões de anos-luz. E eles dizem que o universo é infinito, mas só que o universo não é infinito. Algo criado não pode ser maior do que o seu Criador. Então o universo tem tamanho. Então vamos imaginar que o universo tenha 100 bilhões de anos-luz. Se você pega de uma ponta de um universo para chegar na outra ponta do universo, vamos entrar numa nave espacial? Vamos entrar no Guardiões da Galáxia, dos mais antigos aí, Guerra nas Estrelas, aquelas naves espaciais na velocidade da luz. Se você pegar a ponta de um universo e chegar na outra ponta do universo, você gastaria 100 bilhões de anos-luz. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 12, fala que Deus mede os céus a palmo, 1 palmo, 2 palmos. Está entendendo a beleza? 1 palmo, 2 palmos. Meu Deus, é o poder da sua palavra que sustenta as galáxias, as moléculas, os átomos, toda a realidade subatômica. Nós temos que conhecer a beleza de Cristo, o poder de andar sobre as águas, a beleza de chegar para o leproso e dizer: leproso, sujo, imundo, morrendo, com a pele caindo. Sabe aquele canto
aquele câncer corroendo a sua pele, ele dizer: seja limpo, e imediatamente o leproso é curado. Nós precisamos conhecer a beleza de chegar para um aleijado e dizer: levante-se, tome a sua cama e ande. Nós precisamos conhecer a beleza do seu poder, que chega para um cego e diz: veja. Nós precisamos conhecer a beleza que ele chega para um surdo e fala: efatá, abre-se, ó ouvidos. Nós precisamos conhecer a beleza de Cristo Jesus, que faz no meio da tempestade, no mar revolto, dizer: aquiete-se. Nós precisamos conhecer a beleza de Cristo Jesus, que faz o morto de 4 dias escutar: Lázaro, vem para fora. Nós precisamos conhecer a beleza desse poder, a beleza da sua pureza. Ele nunca pecou, ele nunca pecou, nunca teve um milésimo de segundo de mau pensamento na sua cabeça, não. Nós temos que conhecer essa beleza da sua confiança. Ele não quebra a promessa, sempre mantém a promessa. Precisamos conhecer a beleza da sua justiça. Ele tem todas as contas ajustadas, e um dia ele fará o julgamento. Um dia é Ele. Precisamos conhecer a beleza da sua obediência. Ele guardou todos os mandamentos que o Pai o ordenou. Ele abraça a cruz com prazer e entrega a sua vida por amor. É esse Cristo que nós precisamos conhecer. A beleza da sua mansidão, da sua humildade, a beleza da sua ternura. Ele não quebra a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Não, nós temos que conhecer a beleza de Cristo, a beleza da graça, que dá vida para rebeldes, mortos em pecados como eu e como você. Ele nos concede vida, Ele desperta em nós essa vida, e isso se chama graça, e graça imerecida. Nós não merecemos, mas Ele nos perdoa. Temos que conhecer a beleza do seu amor, que morre por nós, como Romanos fala, sendo nós ainda pecadores. Temos que conhecer a beleza da sua alegria, que enche o nosso peito de regozijo, que transborda sobre nós. Nós precisamos conhecer esse Cristo. Foi para isso que nós fomos criados, continuar a conhecer esse Cristo. Nós não fomos criados para coisas pequenas. Sabe, esse mundo aqui é uma brevidade. Um dia você nasce, no outro dia você morre. Meu Deus, mas é para isso que nós vivemos. Ele chegou a falar em João 17, que a vida eterna é essa, que conheçam-te a ti, como Deus, conhecer. E nós precisamos conhecer esse Cristo, a beleza de Deus. Ai meu Deus, eu não tenho tempo para falar da severidade, da invencibilidade. Eu não tenho tempo para falar da sua dignidade. Eu não tenho tempo para falar da sua simplicidade. Muitas vezes da sua complexidade, da sua coragem, profundidade, não. Mas se há algo admirável, se há algo em todo louvor, se resume nisso: Jesus Cristo. Ele é admirável, Ele é digno de exaltação sobre toda a terra. Ele é superior a tudo que existe, a furacões, a tornados, terremotos, avalanche, a chuva, granizo. Ele é superior a todos esses processos. Nós precisamos conhecer a beleza desse Cristo, que é real, que é incontestável, que é superior a qualquer coisa. Paulo vai dizer: Ele tem a primazia, Ele tem a preponderância, Ele é aquele que tem todo o poder supremo. Meu irmão, esse Cristo aqui que eu estou falando, a história não consegue descrevê-lo, não. As ciências não conseguem estudá-lo, as ciências humanas não conseguem questioná-lo, a matemática não consegue dividir esse Jesus, multiplicar esse Jesus, somar esse Jesus, subtrair esse Jesus. A filosofia no mundo, com todo o seu questionamento, não pode chegar diante dele, porque ele simplesmente é invencível, nunca derrotado, imutável. É esse Jesus que nós precisamos conhecer, o nosso Jesus que foi machucado sim, mas Ele nos traz cura. Ele que foi perfurado, mas alivia as nossas dores.
Ele que foi perseguido, mas nos traz liberdade. Ele que esteve morto, mas que nos traz vida. Sabe, o mundo não consegue entendê-lo. Exército nenhum vai conseguir vencê-lo. Os líderes tentaram de todas as maneiras apagar Cristo Jesus. Herodes tentou, mas não conseguiu matá-lo. Os fariseus tentaram, mas não conseguiram prendê-lo. O imperador Nero tentou de todas as maneiras destruir o cristianismo, não conseguiu. Hitler tentou de todas as fórmulas acabar, silenciar o cristianismo, mas não conseguiu. A nova era veio, tentou com todas as coisas substituir Cristo e não conseguiu. Nem o próprio Papa, que para a Igreja Católica em latim, ele é o substituto de Deus na terra, consegue ficar no lugar de Cristo, porque ele é único, porque só ele é vida, só ele é amor, só ele é bondade, só ele é zelo, só ele é ternura, só ele é santo, só ele é poderoso. Os seus caminhos são corretos, as suas palavras são eternas, a sua vontade não muda. A vida dele está em mim, a vida dele está em você. Por isso que Paulo, quando está escrevendo para a igreja de Roma, está falando de pecado, de salvação, de redenção. Mas quando chega no capítulo 11, Paulo para um pouco, está escrito até a doxologia de Jesus. No capítulo 11 ele para um pouco, ele fala, parece que Paulo está parado assim, espantado, surpreso. Ele começa a falar consigo mesmo, Paulo. Ele começa a dizer, ele chega a dizer, ele está surpreso, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, os seus caminhos são inescrutáveis. Aí ele começa a fazer pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o primeiro conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que depois possa ser restituído? De repente Paulo mesmo responde, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Paulo estava dizendo, se é para aplaudir, irmão, pode aplaudir a Jesus, a glória a Deus. Paulo estava dizendo ali, olha, porque dele, por ele, para ele, ele é o início, ele é o meio e ele é o alvo, o fim. Porque causa dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Meu irmão, é essa beleza que nós precisamos conhecer. Quando a gente olha, quando você sai, muitas vezes a gente nem contempla mais da nossa correria. Mas o salmista, no Salmo 19, Davi, ele está parado, ele está contemplando, ele está escutando um sermão poderoso. E o sermão quem está pregando não é homem na terra, mas é os seres, é a galáxia, o universo. Ele chega para o céu e diz, olha, está vendo ali? Os céus estão proclamando a glória de Deus. O firmamento está anunciando as obras das suas mãos. Aí Davi vai dizer, um dia discursa sobre o outro dia, a noite revela sobre a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. Ele fala, não dá para se ouvir nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz. As palavras dele chegam até os confins da terra. Davi estava dizendo, o céu estava proclamando a beleza da glória de Cristo. Meu irmão, dos bilhões de sóis que existem nas galáxias, nos firmamentos, algo grande, há um micro-organismo que não pode ser visto a olho nu. Tudo rende glória ao Senhor. Todo o universo glorifica ao Senhor. Essa beleza de Cristo que nós precisamos conhecer. A beleza da sua ressurreição. Cristo venceu o inimigo da morte. Cristo venceu todo o adverso da morte. E não há nada na vida ou na morte que possa conter Cristo. Pela sua ressurreição, a palavra fala que o Pai, Deus, o exaltou sobremaneira e deu nome acima de todos os nomes, para que ao nome de quem? De Cristo Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Por causa de quê? Da sua ressurreição. Ele esteve morto, fala lá,
Ele mesmo diz em Apocalipse capítulo 1: eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Isso me faz lembrar a beleza da sua ressurreição. O culto está acontecendo lá no céu. João foi chamado lá no céu. Hoje eu disse: sobe aqui. O culto hoje é aqui em cima, não vai ser nem embaixo não. E quando ele contemplou, ele viu milhares de milhares, vestidos de branco, com palmas na mão, os 24 anciões, os 4 seres viventes, aquele trono esplendoroso que ele não tem nem palavras, saía fogo, raios, trovões, arco-íris, e aí ele começa a dizer como era o trono. De repente João olha e vê um livro fechado, selado, e ele olha e não achou ninguém digno de quebrar aquele selo. Talvez ele olhou para Abraão, o pai da fé, mas Abraão não era digno de abrir os selos. Talvez ele olhou lá para Moisés, o libertador, mas Moisés não era digno de abrir o selo. Talvez ele tinha olhado para Esther, a pura, a rainha, mas a Esther não era digna de abrir os selos. Talvez ele olhou para Débora, a profetisa, mas ela também não era digna de abrir os selos. Ele olhou para Elias, para Eliseu, ele olhou para tantos homens, até mesmo para si. E a palavra fala que João chorava, porque ninguém era digno de abrir os selos. Mas de repente o mesmo anjo que o convidou para o culto disse: ei, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ele é digno de abrir os selos. Estava falando de Cristo Jesus, a beleza de Deus. Calma que o culto não acabou. O anjo chegou, pegou o livro e deu para Cristo Jesus. E quando ela pegou o livro e quebrou os selos, diz que, capítulo 5 de Apocalipse, já estou em outra mensagem aqui, houve um romper de adoração, houve um romper, sabe, um bradar com vozes de muitas águas. Está escrito assim. E eles disseram, e João disse que ouviu: tu que foste morto e compraste para Deus todos os povos de todas as línguas, povos e nação, e tu constituíste como reinos, como sacerdotes, e eles reinarão contigo. Aí de repente há uma canção entoada: ao Cordeiro que está sentado no trono, seja o louvor, seja o domínio, seja a força para todos sempre, amém e amém. E os céus adoravam. Quem ele estava adorando? Cristo, a beleza de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós precisamos conhecer esse Cristo, conhecer a beleza da sua salvação. Paulo vai dizer no versículo 13, começa aqui então a mensagem agora no versículo. Paulo vai dizer: olha, ele nos transportou, ele nos libertou do império das trevas. Existe o império do mal, é uma ação no mundo, é uma realidade concreta. Existe um ser maligno, todo corrompido, que governa o reino das trevas. E o homem não consegue libertar sozinho desse império das trevas. Então, Cristo Jesus vem para nos libertar desse império das trevas. Ele apenas não só libertou, mas a palavra fala que ele libertou e nos transportou para o reino de seu Filho. Deus nos abriu os olhos, tirou de nós as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que trancava a minha vida e a sua vida no reino da escravidão, e nos fez sair para viver uma nova vida no lugar onde não tem choro, nem pranto, nem tristeza alguma. Aí Paulo vai dizer: além disso, ele nos redimiu. A redenção, quando Paulo está falando ali, a redenção é muito ligada àquele que é um prisioneiro, aquele que é um escravo. E para ele ser liberto é preciso de um pagamento. Então quando alguém paga, ele é rendido, ele é redimido. Assim foi conosco. Deus pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. Vós não foste comprado por ouro ou por prata, com coisas vis, não. Vós foste comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E olha, deixa eu te dizer, Deus não pagou esse preço para Satanás, não. Foi Cristo Jesus que disse: eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho, nos redimiu e nos perdoou.
O perdão, a beleza do perdão. Que coisa maravilhosa, perdão. Que coisa maravilhosa é o perdão, meu Deus. Que coisa maravilhosa. O perdão que removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Sabe, entenda uma coisa, quando um filho peca, sabe, ele perde a comunhão com o pai, mas ele não perde a filiação, ele perde a comunhão. O perdão vem para isso, para promover essa comunhão, essa reconciliação. A beleza do perdão, meu irmão, é que a beleza do perdão alivia a alma do peso da culpa. Ministério, vai subindo aqui, senão eu não termino não, ministério, sobe. A beleza do perdão alivia o peso da culpa. O perdão de Deus remove o peso do pecado sobre o pecador. Talvez você queira, como eu consigo isso? Vai perguntar para o cientista mais famoso do mundo, se ele consegue passar para você, transcrever algum medicamento que liberta o seu coração da culpa. Não vai ter. Vá procurar os seus artistas famosinhos que você segue aí, para ver se eles vão passar para você algum meio para eliminar da sua consciência a culpa. Talvez por uma música, cultura, seja lá o que for, ninguém vai conseguir. Pergunta para os homens mais ricos dessa terra, os mais poderosos, se com o ouro que eles têm, os bilhões e bilhões de dinheiro que eles têm, se eles conseguem aliviar o peso da culpa. Não consegue, será em vão. Somente em Cristo Jesus. É aquilo que o seu coração anseia, somente nele. Não tem outra possibilidade. O apóstolo Paulo fala, é nele que nós temos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Somente ele nos perdoa. Somente Cristo Jesus. O problema é que você quer fazer um altar, um trono maior do que o de Deus. Porque você confessa o seu pecado, você pede perdão do seu pecado, Deus ouviu o seu perdão, a sua confissão, Deus liberou o perdão, mas o problema é que você não se perdoa. Meu Deus, por que eu fiz? Que é isso? É mediocridade. Se você confessou, foi verdadeiro, você se arrependeu, aceite o perdão de Deus nessa noite. A palavra fala, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E ainda diz mais, como está escrito em Hebreus, dos teus pecados eu não me lembro mais. Quem gosta de ficar lembrando de pecado do passado é o diabo. Aqui Deus você serve a beleza do perdão. A beleza do perdão que nos faz redimido. Meu irmão, a minha oração é que você saísse daqui mais apaixonado por esse Jesus, mais fascinado por esse Jesus. A minha oração é que acontecesse aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús, que o coração queimava quando ouvia aquela palavra, aquecia, trazia vida de volta, que o seu coração queime novamente, que os seus olhos sejam abertos para contemplar a beleza de Deus, Cristo Jesus, a esperança da glória. Pastor, mas faz muito tempo, faz anos, não importa, pode passar os anos, mas não podemos deixar de amar. O nome dele é doce, Jesus, Jesus, Jesus. A sua eterna beleza, Jesus, fascina os meus dias, aos meus lábios. Espírito, Espírito, abre os meus olhos outra vez. Espírito, Espírito, abre para contemplar a beleza da beleza de Cristo Jesus.